Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Passando aqui para deixar uma palavra para nossa reflexão rapidamente em nome de Jesus Cristo e orar com os irmãos rapidamente em nome de Jesus Cristo nessa sexta-feira abençoada que o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos na presença dele, servindo a ele. Mediante toda a sua misericórdia, que tem nos sustentado, quero em nome de Jesus Cristo agradecer aos irmãos pelo carinho, pela consideração e dizer para os irmãos que 2 dias eu fiquei sem fazer a transmissão, mas daqui a pouquinho a gente volta a transmitir novamente ao vivo e está orando com os irmãos durante a noite. Profeta Amós, capítulo de número 8, diz assim a palavra do Senhor. Em Profeta Amós, capítulo de número 8, está escrito assim: O Senhor Jeová assim me fez ver isso. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E me disse: o que vê, Amós? Eu disse: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por eles. Mas os cânticos do templo serão uivo naquele dia, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-ão os cadáveres. Sobre todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Ouve isso, vós que anelais o abatimento necessitado, destruiu os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos o celeiro de trigo? Olha o que o texto diz, que coisa maravilhosa. E o sábado para abrirmos o celeiro de trigo, diminuindo a ênfase e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balança enganadora, para comprarmos o pobre por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias, e depois vendemos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Maravilha. Por causa disso não se comoverá a terra, e não chorará todos que nela habitam. Certamente levantar-se-á toda como grande rio, e será arrochada e submersa como o rio do Egito. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que farei que o sol se ponha ao meio-dia. Maravilha. E a terra se entenebreça em dia de luz. E tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos e lamentações. E aparecerá pano de saco sobre os vossos lombos e calva sobre a vossa cabeça, e farei que isso seja luto pelo filho único, o seu único filho. Dia de amargura será esse. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então irão errantes de mar a mar, do norte ao oriente, e correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Naqueles dias, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sedes, e os que juram pelos ídolos de Samaria, dizendo: certamente vive, ó Deus de Odã, com é certo vive o teu caminho. Berseba, esse mesmo cairá e não se levantará. Irmãos, Deus é fiel na sua palavra, Deus é tremendo na sua palavra. O profeta Amós aqui, ele fala de uma forma profética. Eu vejo aqui Amós falando de uma forma apocalíptica. Deus está usando esse profeta de uma maneira tremenda. Amós, que era criador de gado, cultivador de sícromos, que não era profeta, e que Deus o chamou para profetizar em Israel. Amós que teve dificuldade porque os religiosos da época contestaram o teor, da profecia verbalizada por Amós. E ele mesmo, por vezes, justificou dizendo, que ele estava cuidando dos gados, andando pós-gado, e o Senhor o tirou de pós os gados para poder profetizar para a casa de Israel. Mas aqui no capítulo 8 do profeta Amós, versículo de número 1 em diante, nós encontramos algo tremendo aqui. Eu estou aqui na casa do meu amigo pastor Celto Mesquita, e quando me movi ali, da mesa do café para sair, para ir para casa, o Espírito de Deus, me trouxe à memória essa palavra, tendo em vista que eu ainda havia comentado com ele, que não estava assim hoje muito disposto a fazer uma transmissão ao vivo mais tarde, mas quando eu estava para me retirar da casa dele aqui, indo para a minha casa, o Espírito de Deus me trouxe esta palavra ao coração. E eu quero rapidamente falar algumas coisas aqui para o nosso elevo espiritual. Seja bem-vindo você aqui em nome de Jesus Cristo, nessa sexta-feira, 20h04, horário de Brasília. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. É um prazer muito grande
Muito obrigado por me abrir mais uma vez a sua casa através deste aparelho, né? Para que eu possa ministrar uma palavra à tua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te fortaleça. Profeta Amós, verso de número 1, está escrito assim: o Senhor Jeová assim me fez ver. Amós está dizendo algo que Deus o fez ver. Particularidade. Amós não está falando algo que alguém lhe contou. Amós não está comentando algo que alguém lhe falou. Amós está falando aquilo que Deus o fez ver. Verso de número 1 diz assim: e eis que um cesto de frutos de verão. Certa feita eu expliquei que fruto de verão é aquele fruto que ele, se ficar muito tempo dentro da geladeira, se ficar muito tempo guardado, ele libera um certo líquido, né? E esse líquido gera fungo e esse fruto ele pode apodrecer. Fruto de verão, nós sabemos que é maçã, né? Pera, uva, né? São frutos de verão. E Amós viu um cesto com frutos de verão. Frutos típicos do verão estavam naquele cesto que Amós teve essa visão. Verso de número 2 vai assim: e me disse, que vê, Amós? O Senhor perguntou, o que vê, Amós? Baixa um pouquinho, por favor, Celso. Obrigado. Amós, Deus perguntou a Amós, o que vê, Amós? Deus perguntou para ele, o que você vê, Amós? E ele respondeu, eu vejo um cesto de frutos de verão. Primeira coisa que gritante aqui no texto, que é tangente aqui real, porque deu um retorninho ali, eu pedi meu amigo aqui, pastor Celso, para baixar o volume dele ali. Nós estamos na mesma sala aqui, aí deu um retorno, ele está assistindo ali também, está online ali também, glória a Deus. Podia entrar aí ao vivo comigo aí, em nome de Jesus. Mas vamos lá, meus irmãos, o que acontece? A primeira coisa que Deus faz aqui, ele vai testar a fidelidade de Amós. Amós diz, o Senhor me fez ver um cesto de frutos de verão. E o Senhor pergunta a Amós o que vê. E Amós diz, um cesto de fruto de verão. O profeta só fala aquilo que ele viu. O profeta só fala o que ele viu. O profeta não pode passar daquilo que Deus está lhe informando. O peso da responsabilidade. E Amós reconhecendo, sabendo da responsabilidade que estava sobre ele, ele vai ser fiel. Aquilo que Deus está mostrando era somente um cesto de fruto de verão. Assim como o profeta Jeremias, quando Deus falou, Jeremias, o que vê? Ele falou, eu vejo uma vara de amendoeira. Ele viu uma vara. Ele não aumentou, ele não diminuiu. Ele não criou nada da sua faculdade psicológica para verbalizar diante de Deus. Ele não ficou emocionado e falou algo precipitadamente, mas ele falou, ele foi fiel à visão que Deus lhe concedeu. Aqui Amós também está sendo fiel à visão que o Senhor lhe passa. Ele diz, eu vejo um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me diz, chegou o fim para o meu povo Israel. Esse meu aqui é um pronome possessivo. Povo aqui é ajuntamento de pessoas. Deus está dizendo, chegou o fim para o meu povo Israel. Qual é o fim que Deus está falando com Amós, que chegou para o povo dele? Vamos lá. Então me disse Amós o que vê, verso 2. E eu disse um cesto de fruto de verão. O Senhor me disse, chegou o fim para o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passarei no meio deles. Irmãos, passar aqui é transitório. Deus está dizendo, eu não vou passar mais. O interessante é que quando Deus não passa mais no meio do seu povo, no período da lei, é porque agora ele habita entre nós por intermédio do Espírito Santo. Hoje Deus não passa. Hoje o Senhor, ele habita, ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, que está conosco todos os dias até a consumação do século. Hoje nós temos o Paracleto, o Espírito da Verdade, que está entre nós. Então Deus hoje ele não passa, não é transitória a presença de Deus. A presença de Deus hoje, aleluia, ela é manifesta mediante o Espírito Santo. Para a glória de Deus. Verso de número 3. Mas os cânticos dos templos, ou os cânticos do templo, serão uivos naquele dia. Cânticos no plural e templo no singular. Deus está dizendo os cânticos. Templo aqui, ele está fazendo menção da sua igreja, da congregação. Cânticos aqui, porque realmente nós temos inúmeros cânticos dentro de uma congregação, muitas das vezes. Está dizendo que os cânticos do templo, naquele dia, futuro indicativo, serão uivos. Multiplicar-se-ão em todos os lugares os cadáveres e serão lançados fora em silêncio. O interessante é que quando Amós falou isso aqui, parece que ele está com um binóculo, pastor Celto.
olhando a realidade atual. Parece que Amós estava vendo, né, o que está acontecendo hoje. Sim ou não? Tem se multiplicado os cadáveres ou não? Os corpos estão sendo jogados ou não? Aumentou a matança ou não? Os cânticos se tornaram uivos ou não? Realmente, parece que Amós está aqui, o pastor Celto, meu amigo. Manda, dá um joinha. Aleluia. Estou aqui na casa dele aqui, irmãos. Verdadeiramente, quando Amós ele verbaliza, parece que ele estava vendo o presente século. Certa feita eu comentei a respeito de alguns eventos que aconteceram no Brasil, sobre inúmeros jovens que morreram em boates, pisoteados, jovens morrendo jogados pelas ruas. O índice de mortandade na mocidade aumentou muito no Brasil. Que o Senhor tenha de misericórdia de nós. Mas vamos lá, em nome de Jesus Cristo. Vamos lá. Verso de número 5 diz assim. Verso 4 diz assim: ouve isso, vós que anelais abatimentos necessitados e destruís o miserável da terra. Então ele está dizendo assim, ó, é um aviso para vocês. É um aviso para vocês que abate o necessitado e que destrói os miseráveis da terra. Deus está falando aqui de injustiça social. Olha que coisa tremenda. Deus está usando Amós, um profeta, um homem semi-analfabeto, criador de gado, cultivador de sícromo. Deus está usando Amós para exortar o povo numa direção tremenda concernente à necessidade de haver um equilíbrio entre o governo e as demandas do povo. Deus está dizendo, eu estou vendo a atitude de vocês. Vocês estão agindo de uma forma que não glorifica o meu nome. Vocês estão sendo desonestos com o pobre, desonestos com o necessitado. Ei, você não está entendendo. Deus está vendo. Não adianta fazer uma emenda na madrugada. Não adianta barrar um projeto que vai beneficiar o povo na madrugada. Não adianta boicotar, fazer pacotes. Não adianta fazer fake news para tentar impedir o necessitado. Tremenda que Deus tudo vê. O mesmo Deus que trata no barraco, ele trata no palácio. O mesmo Deus que trata o milionário, ele trata o miserável. O mesmo Deus que fala com o negro, ele fala com o índio, com o branco. O mesmo Deus que sonda o coração do pregador, sonda o coração de quem está na nave da igreja, e assim sucessivamente. Deus não faz acepção de pessoas. Ele é um juiz que não aceita suborno. Pode ficar à vontade. Ele é um juiz que não aceita suborno. Ele não aceita suborno. E aqui Deus está mostrando a preocupação dele como Deus e como Senhor com a corrupção do sistema e com a falta de justiça social. Vou explicar rapidamente e já vou deixar você aí liberado no nome de Jesus Cristo. Verso de número 4 diz assim: ouve isso vós que anelais ao abatimento do necessitado e que destrói os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão? Deus está dizendo, vocês estão preocupados em vender. Vocês estão preocupados em vender. Deus está dizendo isso para os grandes. Quando passará a lua nova para vendermos o grão? E o sábado para abrirmos o celeiro de trigo. O sábado era um dia que eles conservavam. Mas os poderosos estavam preocupados em passar o dia do descanso para poder vender o trigo. Mas vender o trigo como? Diminuindo a ênfase e aumentando o ciclo. Sabe o que é ênfase? Ênfase é peso. Ciclo é valor. Ou é o contrário? É isso mesmo, né? ênfase é peso e ciclo é valor. Deus dizendo, vocês, a balança de vocês é uma balança enganadora. Vocês são corruptos. Vocês são enganadores. Aí tem gente que diz que Deus não está nem aí para política, que Deus não preocupa com o governo. E nessa mentalidade, nós estamos sendo massacrados. Nessa mentalidade, o povo está sofrendo. Tanta injustiça. Fato é, o vírus existe, um mal está assolando mundialmente, o mundo está sendo açoitado
por um vírus, e Deus está usando essa situação para tratar o nosso caráter, mas nós temos que ter o Senhor está no controle de tudo. Vem comigo, por favor, verso de número 6, já vou terminar, verso de número 5 fala assim: diminuindo a ênfase, aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balança enganadora. Balança enganadora. Sabe aquela balança enganadora? Vou explicar para você mais ou menos assim, ó. Alguém diz, o saco de cimento tem 50 quilos, só que só coloca 42 nele. O homem comprou por 50, só que Deus sabe que tem 42. Alguém vai pesar uma carne, regula a balança. Fala que está vendendo 2 quilos de carne, está vendendo 1,6 kg. Os 400 gramas vai ter que acertar com Deus no dia do juízo. Tá entendendo? Alguém recebe uma verba direcionada para o município, usa caneta, desvia a verba, guarda a verba para poder fazer campanha no futuro. No juízo, Deus acerta com você. No juízo, Deus acerta com você. Alguém age levianamente, massacrando o pobre, o necessitado, fechando escola, causando pavor, promovendo escândalo, massacrando famílias. No juízo, Deus acerta com você. Juarez, qual é a palavra que você tem para a nação? No juízo, Deus acerta com você. No juízo, a sua balança é enganadora. Você age levianamente. Você age com astúcia, com capciosidade, com maldade. Eu não queria falar, irmãos. Eu tô lutando para não falar. Você age com leviandade. Sabe, irmãos, no juízo nós vamos ver quem morreu de Covid e quem teve a morte provocada para causar pânico. No juízo nós vamos saber. No juízo Deus vai trazer tudo à luz. E posso falar uma verdade para vocês? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Arrebata a sua igreja. Arrebata a sua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Vamos terminar aqui a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Eu vou deixar meu abraço para os irmãos aqui, em nome de Jesus. Vamos lá. Verso de número 5, ele fala assim que está querendo que acabe o sábado, né? Para vender o trigo, diminuindo a ênfase e aumentando o ciclo. E procedendo dolosamente com balança enganadora. Verso 6 fala assim: para comprar o pobre por dinheiro e o necessitado por um par de sapato. Diminui, olha bem, muda a tara da balança, vende o trigo por um preço que ele não vale, altera o sistema para poder ter o necessitado na palma da mão. Você está achando o quê? Que Deus não sabia do voto do cabresto? Você está achando o quê? Que Deus não sabia? Que Deus não tem entendimento? Que Deus não sabe o que está acontecendo? A corrupção que é como um câncer que está comendo essa nação, a corrupção na política, a corrupção no clero. Vou falar baixo que eu estou na minha casa, não. Casa sua. O pastor Céu falou que é minha casa, estou em casa. A corrupção no clero, você acha que Deus, os cala-boca que tem por aí, você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus não vai exercer juízo? Gente que não morreu e o diagnóstico é falso, o parecer é falso. Tá tudo reservado para o juízo. Agora, por que você está falando isso? Porque você tem que chegar no juízo sabendo que Deus vai te acertar lá. Até para ser julgado, Deus vai te dar a oportunidade de julgar com a sua consciência ativada. Ninguém vai ser condenado sem ter a oportunidade de ouvir antes a palavra do arrependimento. Entendeu? Antes de ser condenado, Deus vai te dar a oportunidade de se arrepender. Tá travando aí, povo de Deus? Tá travando? Ou tá dando pra rodar normal aí? Eu acho que tá travando. Vamos lá, pra gente poder concluir aqui em nome de Jesus Cristo, vou liberar também meu amigo pastor Celto aqui. E minha esposa também já tá me chamando já. Já me ligou aqui. Vamos lá. Verso de número 6 fala assim, profeta Amós, capítulo 8, verso 6 diz assim:
para comprarmos os pobres, no plural, os pobres, por dinheiro. Já viu gente que compra voto? Já viu gente que troca voto em saco de cimento? Já viu gente que dá cesta básica para depois ter voto? É isso aqui, ó, que a moça está falando. É isso aqui, irmão. Já viu pastor que fecha a igreja e bota a igreja para apoiar um prefeito? Tira o direito democrático do membro de votar? Deus vai te pegar no juízo. No juízo Deus acerta contigo. Ó, você pode orientar, mas você não tem que obrigar ninguém. Você não tem que falar assim, aqui eu vou te dar tantos votos aqui. Porque o voto não é seu, o voto é do membro. Ele vota em quem ele quiser. Isso é democracia. Tá entendendo? A casa vai cair. Vou parar por aqui porque, né, o negócio vai arrochando só. A gente fica até preocupado porque o negócio vai arrochando. Para comprar os pobres por dinheiro, necessitado por um par de sapato, e depois vender o refúgio do trigo. Sabe o que é refúgio? A casca do trigo. Vender a casca. O pior é o pior que oferece, ainda por cima é vendido. É o pior e ainda é vendido. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Meu recado para você, corrupto: Deus não vai se esquecer das suas obras, tá? Meu recado para você, mensaleiro: Deus não vai esquecer das suas obras. Meu recado para você que está no Supremo, que é desonesto: Deus não vai esquecer das suas obras. Meu recado para você que quando quer o voto da igreja, vai no altar, finge de crente, tá bom? E tenta enganar a igreja. Deus não vai esquecer da sua obra. Você que é prefeito, tá, da sua igreja, e que quando é período eleitoreiro, você vai no culto, tá bom? Entra na igreja, pede voto, barganha, engana o crente. Deus não vai esquecer da sua obra. Fica aí meu recado. Deus abençoe sua vida. Deus te guarde, em nome de Jesus Cristo. Um abraço, paz, graça e consolação em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante teu rosto e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Eu vou parar aqui porque aqui, ó, Samuel já tá ali com o prato de comida ele querendo comer lá, ó. Samuel tá ali, ó. Olha ele aí, ó. Samuel já tá com o prato dele aí, ó. Pra comer, e eu tô aqui na casa de Samuel atrapalhando ele. Entendeu? Chegou agora do serviço, já tá querendo comer e eu tô aqui atrapalhando ele. Tá bom? Deus abençoe, povo de Deus. Passei o abraço. Até mais.